Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos entender como que funciona a Protoboard. Essa ferramenta é indispensável para quem vai fazer projetinho, né? E quer fazer um projeto mais avançado como um protótipo, né? Então a Protoboard está aqui e ela é uma placa de teste que não precisa de solda, né? Porque você vai conectar os componentes aqui e vai ter os contatos aqui disponíveis para você poder fazer os jumpers, né? Jumpers eu uso com esse fiozinho aqui, ó. É fiozinho de cabo de rede de notebook. Ele cabe certinho aqui, ó. Cabo de rede de computador, né? Então ele cabe certinho aqui nos furos, dá o contato legalzinho. Então você pode cortar dos tamanhos que você precisa. Descasca aqui, né? Como você pode ver aqui, ó. E conecta nos furos aqui, ó. Então, para explicar como funciona, a gente tem essas linhas aqui, horizontais, e essas linhas verticais. Então esses pontos aqui, esses 5 furos aqui, ó, são todos interligados. Então eu não posso colocar o componente assim, né? A não ser que seja proposital, vamos supor. Eu quero que, no caso do circuito integrado não dá, mas eu tenho um capacitor aqui, quero ligar com um LED, por exemplo. Sem precisar de fio, eu posso usar os furinhos aqui, ó, entendeu? Como tá desse jeito aqui, ó. Então essa ponta tá nessa trilha, essa aqui tá junto com esse aqui, e esse aqui tá em outra trilha. Então ele facilita muito para a gente poder fazer protótipo, né, para projetos, né, que a gente fizer. E o legal é que os furos já são do tamanho certinho, né? Se vocês olharem aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Os furos batem certinho aqui, ó. Com exceção de alguns componentes. Esse aqui é um tipo 35, os furos já não batem. Você pode ver aqui que é separado. E além do mais, esse pino aqui, grosso, não entra no furinho, porque é um componente de alta corrente, né? Precisa ser mais grosso mesmo, realmente. Mas nada impede, como um protótipo, você soldar uns fiozinhos mais finos aqui, poder encaixar aqui dessa maneira. Então aqui na Protoboard a gente consegue ter esse azul aqui, a gente coloca como negativo, né? Esse vermelho como positivo. Só que ele interrompe aqui. Então eu consigo colocar uma fonte aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Então tenho 4 fontes separadas, né? E esse ponto aqui do meio separa esse desse. Porque se eu for usar um circuito integrado, eu não poderia colocar assim. Porque esse ponto aqui, como exemplo, né? Esse ponto aqui estaria em curto com esse. Então eu coloco dessa maneira aqui, ó. Pode ver que os furos batem certinho. Eu posso pôr meu integrado aqui e vai estar separado esse lado aqui desse lado aqui. Então esses pontos é do pino 1, por exemplo, né? Integrado a gente conta assim, tem um chanfro aqui, ó. Então esse lado aqui é o pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E pode ver que estão todos separados. Então vamos supor que eu preciso ligar um LED no pino 1. Então eu vou colocar o LED dessa maneira aqui, ó. Pino 1. E ele vai colocar dessa maneira. Pode ver também que as perninhas do LED é a mesma distância ali, ó. Esse componente aqui também, esse transistor, cabe aqui certinho. Esse aqui também. Eu fiz um adaptador aqui, disso aqui, ó, que dá certinho aqui também. Entendeu? Ó, cabe certinho. Então, lembrando, a gente dá para colocar 4 fontes. O que eu fiz aqui? Por que tem essa ligação? Eu quis deixar desse lado aqui, ó, na hora que eu ligo o positivo aqui, eu vou ter o positivo aqui também. Por que você fez isso, Celso? Porque às vezes eu preciso de uma alimentação desse lado aqui e ficava difícil para mandar para esse lado. Não difícil, né? Ficava muito cruzamento de fio e a gente se perdia na hora de montar os projetinhos, né? Vocês podem ver também que os furos batem aqui, ó. Exatamente como nessa plaquinha padrão aqui perfurado. Deixa eu ver se eu acho aqui a posição aqui do furo, ó. Deu certinho, ó, os furos. Então quer dizer que os componentes cabem aqui também, certinho. Então, para você desenhar, fazer um projeto, antes de desenhar sua plaquinha, você consegue fazer o protótipo aqui, né? E vai funcionar direitinho. Então, no caso da Protoboard, o que vocês podem fazer? Monta, e eu faço dessa maneira. Eu monto aqui, ligo os fios, né? E com o multímetro já vou testando se está tendo conexão. Porque isso aqui dá muito mau contato, tá? Então, você monta o projeto lá, bate a mão no fiozinho, desconecta e para de funcionar seu projeto.
Então ele é chatinho de trabalhar, porém você realmente funciona. Você faz todos os testes que tem que ser feito na protoboard e ela vai funcionar. Se funcionou, legal. Faz o desenho da plaquinha e né, pode colocar nessa aqui também. Né, vamos supor que você faz um projeto. Eu tenho vários projetos aí nessa plaquinha padrão aqui. Se você procurar no canal aí, tem sensor de temperatura. Tem um circuitinho lá que eu fiz para dificultar a ação de bandidos, né? Roubar seu carro ou sua moto. Tem um projetinho aí no canal também. As dicas agora que eu tenho para falar para você. Tente manter os fios sem cruzamento, apesar que se você olhar aí no meu canal aí, tá tudo bagunçado os fios, né? Mas se você deixar tudo certinho, os fios ligados aqui, fica fácil de você identificar onde teve algum problema. Eu faço isso porque eu não tenho tempo, então eu tenho que fazer meu trabalho e fazer os vídeos para vocês aí, tá? Use, coloque como padrão as cores, né, para quem está iniciando aí, vermelho propositivo, né, quando nós for ligar o alimentar esse integrado, por exemplo, vai usar o vermelho pro positivo e o azul pro negativo, para você saber quem que é, e as outras cores para outras finalidades, né. Evite forçar aqui, ó, entrar, ó, aqui deu um errinho aqui, dá para você ver aí, ó, eu encostei o ferro de solda aqui sem querer, estragou minha protoboard nesse ponto aqui, é chatinho de colocar os componentes aí. E depois que você terminou seu circuito, testou tudo, desmonte para não lacear os contatos aqui dentro, né? Se você deixar montado lá, eles são os contatos que fazem isso, né? Na hora que você coloca o componente, ele abre, e você tira, ele fecha de novo. Então se você deixa lá, com o tempo, ele vai ficar dessa maneira aqui, daí começa a dar mau contato. Agora que você viu como funciona a protoboard e como ela facilita a vida de um projetista, então eu convido a vocês a deixarem um like. Eu acho que compensa, né, deixar um like. Porque eu tinha um canal aqui, montava na protoboard e falava, pô, mas como funciona isso daí? Como que faz para fazer isso? E eu percebi que tem muita gente que está iniciando na eletrônica. E isso aqui é uma ferramenta excepcional para você poder fazer os projetinhos mesmo aqui do canal. Se você gostou desse vídeo aí, deixa um like aí embaixo, tá? E vou deixar uns cards aí também dos projetinhos que nós fizemos. Esse aqui é um sensorzinho de temperatura. Fiz tudo na protoboard, depois passei para a plaquinha. E eu fiz exatamente no desenho como deve ser ligado. Um jumper por cima aqui só, tá vendo? E o resto foi tudo aqui por baixo. Então esse desenho aqui dá pra gente fazer, mandar fazer a plaquinha. Fica perfeito, é só colocar os componentes aqui. Então esse aqui é o sensor, você ajusta a temperatura que você quer que ele arme ou desarme. Bem facinho, né? E eu fiz tudo na protoboard, tá bom? Se você gostou desse conteúdo aí, então, de novo eu tô falando isso, se inscreva no canal aí e deixe seu joinha. Um abraço, rapaziada.